Um acordo do Ministério da Saúde com indústrias alimentícias prevê retirar 144 mil toneladas de açúcar de produtos processados até 2022. O Brasil é o quarto maior consumidor de açúcar do mundo. Apesar da recomendação da Organização Mundial da Saúde de que o nutriente corresponda a, no máximo, 10% de todas as calorias ingeridas diariamente, o brasileiro atinge a marca de 16,3%. Bom, e para conhecer um pouco mais dos efeitos do açúcar no nosso organismo, eu recebo hoje o endocrinologista, o Dr. Filippo Pedrinola. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Tudo bem, um prazer estar aqui. Doutor, não é novidade que os alimentos industrializados, processados, são considerados o açúcar desses alimentos é considerado um grande vilão, inclusive para algumas doenças, né? O senhor acredita que essa medida entre o Ministério da Saúde com as indústrias alimentícias é um passo importante, é um primeiro passo para melhorar a saúde da população? Eu acredito que seja um passo muito importante, assim como aconteceu há 4 anos atrás em relação ao sal, que se cortou em 19 mil toneladas a presença do sódio em alimentos industrializados. Então existe um impacto metabólico no nosso corpo muito grande, tanto do sal como do açúcar. Então trata-se de uma medida muito interessante que vai trazer de uma forma consciente maior, tanto para a indústria que produz, mas também para o próprio consumidor que vai comprar. E de forma que a gente sabe que a obesidade, o diabetes, a hipertensão são realmente doenças crônicas que vêm crescendo, não só entre os adultos, mas também entre as crianças. Então a redução do consumo do açúcar é realmente uma ótima medida. Agora, essa recomendação da OMS de que o açúcar corresponde a no máximo 10% das calorias consumidas diariamente, o senhor concorda com essa recomendação? Existe um limite seguro para o consumo do açúcar? Existe. Na verdade, isso é baseado em muitos estudos científicos e o açúcar é uma descoberta, vamos dizer, um pouco recente na humanidade. Então, o excesso do consumo de açúcar veio acompanhada, e muitos estudos epidemiológicos comprovam isso, veio acompanhada do aparecimento de doenças, o aumento progressivo da obesidade, do diabetes, doenças cardiovasculares, etc. Essas doenças são correlacionadas, já que quando a pessoa come muito açúcar, esse açúcar, ele rapidamente absorvido pelo sangue, ele leva a um excesso de produção da insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas. E a insulina, então, sendo muito produzida, pega esse açúcar que está em excesso no sangue e começa a transformar em gordura. E parte dessa gordura acaba indo para a região visceral, abdominal, e muitas vezes infiltrando alguns órgãos, como o fígado. E essa infiltração gordurosa no fígado acaba então levando a um desequilíbrio metabólico, que é o que se chama de resistência à insulina, porque o fígado é o nosso grande laboratório do corpo. Então, quando ele começa a acumular gordura, o sangue que entra no fígado, que deveria sair limpo depois do processamento do fígado, das toxinas e tal, pelo processo de gordura infiltrada, que leva a um certo grau de inflamação, esse sangue não sai tão limpo assim. Ele sai carregado de substâncias inflamatórias, que têm nomes estranhos. E essas substâncias inflamatórias é como se jogassem uma cortina de fumaça no sangue, de forma que a insulina não consegue se ligar de uma forma eficiente aos seus receptores. Isso faz com que exista uma solicitação de maior produção de insulina. E a gente sabe que a insulina é o hormônio que mais engorda do corpo. Então aumenta a produção de insulina, a pessoa tem mais fome, come mais açúcar e engorda mais, e se estabelece aí um círculo vicioso. O açúcar vicia? O açúcar vicia. Na realidade, a gente sabe que o açúcar, quando a gente come o açúcar, vem aquela sensação de prazer do sabor doce, e isso acontece porque existe uma região no cérebro que ela é ativada e quando a pessoa come açúcar, libera dopamina. A dopamina é um mensageiro químico, como se fosse um hormônio, que atua nesse sistema límbico no cérebro, que regula a fome, a saciedade e a sensação de prazer. Então a liberação de dopamina é o que acontece, por exemplo, com drogas como a heroína e a cocaína. Então os estudos de ressonância magnética cerebral mostram que a região que ilumina no cérebro quando a pessoa ingere açúcar é a mesma região de prazer e de recompensa que essas outras drogas que causam adição também provocam. Agora, no caso das crianças, é uma preocupação maior ainda? Quais são os prejuízos para a saúde delas? As crianças, a gente sabe que existe uma parte considerável de crianças até abaixo de 2 anos que começam a ter contato com açúcar através de sucos de caixinha ou mesmo de alimentos açucarados. Isso faz com que o paladar dessa criança já
se vicie, já se adapte ao sabor doce. A gente sabe que o sabor doce ele é inato do ser humano, mas tem que ser um sabor doce que seja da natureza, ou seja, aquele açúcar que vem das frutas ou dos vegetais, que são açúcares que são, vamos dizer assim, feitos por Deus, né? Então Deus fez o alimento doce, como a melancia, e fez o alimento gordo, como por exemplo o abacate. Mas alimento gordo e doce não. Então isso é uma coisa que foi inventada pelo homem. E isso causa vício nas crianças sim, e vai ter uma repercussão tanto na microbiota da própria criança, e que isso vai se refletir em aumento de risco de obesidade no futuro, como também o fato de engordar e desequilíbrios metabólicos e o aparecimento de doenças em crianças que antigamente eram só de adultos, como por exemplo o diabetes tipo 2 aparecendo em crianças. Olha só, e quais são os alimentos? Dá para a gente citar alguns exemplos desses alimentos aí que são mais prejudiciais devido a essa alta quantidade de açúcar, doutor? Os alimentos, principalmente aqueles que a gente chama de carboidratos refinados, é o açúcar que é adicionado ao produto. Então esse é o que é restrito, que entra aí na faixa dos 10%. E a gente sabe que na média, né, do brasileiro é uma média de 150 gramas, por volta de 150 gramas por dia de consumo de açúcar adicionado, aquele açúcar branco, refinado. É esse que tem um impacto metabólico ruim. E o permitido agora que são 25 a 50 gramas, que equivaleria a 5 colheres de chá de açúcar branco. Isso seria a quantidade permitida, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que existe um consumo muito maior na média do brasileiro e que o açúcar ele não vem só naquele açúcar que a gente coloca no cafezinho ou no suco, mas o açúcar ele vai adicionado principalmente nesses produtos industrializados. A gente sabe que quase metade do consumo do açúcar do dia não é o açúcar que a gente coloca no cafezinho, mas é o açúcar que está nos produtos industrializados. Aquele açúcar já está inserido. Está na bolacha, está no bolo, naqueles produtos que a gente acha que, por exemplo, a bolacha água e sal. A bolacha água e sal é cheia de açúcar, é cheia de glicose. Então, muitas vezes são alimentos que a gente não imagina que contenham tanto açúcar. Inclusive não só nos alimentos doces, né? Não só nos doces, mas como no excesso de pão, da pizza, mesmo excesso de macarrão, nos sucos e também nos doces, nos bolos, etc. Né? Mas a gente tem que ficar sempre preocupado e prestar atenção e dar esse alerta para todo mundo que quando a gente vê no rótulo, quer dizer, aprender a ler o rótulo é importante. E ver se naquele alimento existe uma farinha que seja uma farinha refinada ou adicionado ali açúcares, que muitas vezes vem com alguns nomes que são difíceis de identificar, que muitas vezes não vem escrito açúcar, mas pode vir xarope de milho ou xarope de frutose ou outros nomes também diferentes. Então, acho que essa regulamentação de rótulo e a diminuição obrigatória na produção desses produtos industrializados realmente vai ter um impacto importante na saúde do brasileiro de forma geral. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. O Dr. Filipe continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com o endocrinologista, o Dr. Filipe Pedrinola, sobre os efeitos do açúcar no nosso organismo. Doutor, a gente falou um pouquinho da questão da obesidade, diabetes, né? Que outros problemas, outras doenças aí podem aparecer com esse consumo excessivo do açúcar? Uma coisa interessante que tem se visto é que o excesso do consumo de açúcar pode atrapalhar inclusive os nossos neurônios, o nosso cérebro. Porque quando um neurônio se comunica ao outro, neurônios são nossas células nervosas que compõem a maior parte da nossa massa encefálica. E existe um comprometimento da comunicação desses neurônios. Então acredita-se que o excesso do consumo de açúcar possa estar envolvido também em alterações comportamentais de humor. Então, as pessoas que têm oscilação do humor importantes, nas crianças, alterações de atenção na escola e no indivíduo adulto ou mais idoso, o excesso desse consumo durante muito tempo pode ser também um fator que tem a ver com o aparecimento do Alzheimer, porque existe um comprometimento da comunicação entre um neurônio e outro. Então, esse excesso pode acontecer realmente em complicações neurológicas, que é um fato que temos que ficar muito alertas. Outra coisa é relacionamento ao câncer, porque a obesidade, a gente sabe que tem uma correlação direta com o aparecimento do câncer. E o excesso do açúcar, que leva a um excesso de produção de insulina, e pode também levar ao excesso, consequentemente, de um hormônio chamado cortisol. E o cortisol está relacionado aí dentro dessa bagunça metabólica, de forma que ele piora o nosso sistema imunológico.
então favorecendo infecções como gripe, resfriado, candidíase e herpes, e também diminui o patrulhamento do nosso DNA. Então, com isso, favorecendo inclusive, porque quem patrulha o nosso DNA para evitar que ocorram mutações ou arrume essas mutações que acontecem todos os dias, é o nosso sistema imunológico. Então, existem muitos estudos na literatura médica mostrando que o excesso de peso, o sobrepeso e a obesidade, que a causa está muito relacionado ao excesso de ingestão de açúcar, realmente pode aumentar a incidência de vários tipos de câncer. A gente falou aqui também no primeiro bloco da entrevista sobre a questão do cafezinho. Trocar o açúcar pelo adoçante é uma opção, é uma boa saída, doutor? A diminuição do açúcar é uma boa saída. O consumo dos adoçantes, ele pode ser uma alternativa interessante. Existem vários tipos de adoçantes hoje em dia disponíveis no mercado. A gente sempre sugere que sejam aqueles mais naturais, como por exemplo a estévia ou o xilitol, porque existem alguns estudos, ainda não é uma coisa conclusiva, mas que talvez alguns outros adoçantes, como o aspartame, a sucralose, a sacarina, o ciclamato, tenham alguma interferência a nível da percepção no nosso sistema de fome e saciedade no cérebro, que possa confundir e fazer com que a pessoa coma mais e alterar também a flora intestinal. Agora, esse acordo, né, entre o Ministério da Saúde e as indústrias alimentícias, ele é viável, na opinião do senhor? Ele será possível, será alcançado aí até essa meta aí até 2022? Eu acredito que sim, porque vai ser realmente algo obrigatório. Vai existir já em 2020 uma primeira checagem, monitoramento pela Anvisa, pelos órgãos competentes, e isso vai fazer com que realmente as empresas cumpram essa obrigação, essa meta. Então eu vejo com bons olhos, se a gente pegar a experiência do sal, é algo que deu muito certo, né? E num período de 4 anos. Então a estratégia é a mesma e já existe uma experiência anterior que funcionou. Então eu estou otimista. Tá certo. Queria agradecer então a participação do Dr. Filippo Pedrinola, que é endocrinologista, conversando aí um pouquinho com a gente hoje sobre essa questão do açúcar. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço.